Já. Tá mutado o seu mic. Yes, não. Então, mano, na aula passada a gente teve um probleminha, né? Que travou tudo, mano. Literalmente travou tudo. A gente tava caminhando pro final, caraca. Aí tava lendo um texto, uma parte de um texto, né, que tava só até para você se localizar. Era assim: até o terceiro século da era cristã, a cruz realmente pautou a optação da igreja. E é prova evidente disso o fato de tal período ter ficado conhecido como a Era dos Mártires. O historiador Justo Gonzalez descreve com precisão ainda outros fatos desse período, como, por exemplo, o testemunho de fé demonstrado por Inácio de Antioquia, discípulo do apóstolo João. Ele tornou-se célebre pela fidelidade a Cristo em meio às perseguições. Para testemunhar sobre Jesus Cristo, Inácio está disposto a enfrentar a morte. No caminho do mártir, proferiu as seguintes palavras: não quero apenas ser chamado de cristão, quero também me comportar como tal. Meu amor está crucificado, não me agrada mais a comida corruptível, mas quero o plano de Deus, que é a carne de Jesus Cristo, e seu sangue quero beber, que é a bebida imperecível. Porque quando eu sofrer, serei livre em Jesus Cristo, e com ele ressuscitarei em liberdade. Sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de me moer, para que possa ser oferecido como pão limpo de Cristo. Era essa frase. E assim, aí a gente entrar no detalhe de que, embora esse terceiro século da igreja cristã fosse muito sangrento, não só o terceiro, mas desde ali do primeiro século, tivesse sido muito sangrento, muito doloroso, muitas mortes, a galera que estava morrendo em prol dessa causa, em prol do crescimento do evangelho, em prol do crescimento do cristianismo, como fé, como uma questão espiritual também, como instituição, eles queriam a morte, eles queriam morrer, porque a ideia era o quê? Se Cristo morreu como mártir, se Cristo morreu dessa forma trágica, e os apóstolos também, a ideia dessa salvação, desse discipulado, dessa vida com Deus, dessa vida com Cristo, era pautado na morte, no martírio. Então, por mais pior que seja o sofrimento, eles desejavam a morte. E assim, ao longo assim, enfim, de estudo da arqueologia, enfim, toda essa questão histórica, há muitos relatos de cristãos que deram sua vida e caminharam felizes por martírio, caminharam alegres, dizendo que era a causa da vida deles. E muitos ficavam bravos por não morrerem como mártires. É até engraçado falar, né? Para mim é chocante, mas é até engraçado, assim, não no sentido da morte, mas esse paradoxo. Porque para a gente hoje falar em morte, como cristão, da nossa vida real, física, da nossa vida carne mesmo, é loucura. Todas as vezes que a gente vê um jovem ou missionário falando que vai para aqueles lados lá mais perigosos do Oriente, a gente está falando que eles estão fazendo uma loucura. E no começo da igreja isso não foi dessa forma. Tanto que aí a gente estava falando um pouco, falou bem resumidamente lá dos cristãos que se tornaram tochas, enfim. Então, partindo desse princípio, o cristianismo tem uma nova parte, ali no terceiro século, para o quarto século, que foram os pais apostólicos, mais conhecidos como os pais da igreja, aqueles que professavam uma fé, uma teologia para serem fiéis àquilo que os apóstolos
pregaram, aquilo que os apóstolos falaram. Daquela parte da igreja começou muitas difusões e os pais da igreja vêm para minar isso. E nos pais da igreja dá-se início à famosa teologia sistemática. Depois de 4 séculos praticamente de igreja, ainda não havia uma teologia definida, não havia algo escrito que dogmatizasse tudo isso. Então, os pais da igreja foram os primeiros que pegaram tudo que era pregado, tudo que era falado, tudo que os apóstolos falaram, enfim, e colocaram de forma sistemática. Ali começa a doutrina da Trindade, ali começa a doutrina da salvação, ali começa todos os tipos de doutrina que vocês possam imaginar. Então, durante 4 séculos de igreja, não havia nada sistematizado. Aí aparecem esses homens que são um pouco fora da curva e começam a pegar tudo aquilo que foi falado até então e começam a escrever, começam a sistematizar para ter uma melhor ordem. E esses 4 pais da igreja foram 4 do Oriente, 4 do Ocidente. Os nomes deles, dos doutores ou pais do Oriente, são o Atanásio, Gregório de Nazianzo, Basílio Grande, João Crisóstomo. O tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo normal. É que apareceu uma mensagem aqui para mim que parece que eu não tá, enfim. Aí os do Ocidente foi Ambrósio de Milão, Jerônimo, Agostinho de Hipona e Gregório Grande. Esses 8 homens, eles têm uma reverência muito maior na Igreja Católica do que na Igreja Protestante. A Igreja Protestante, por ter caminhado um pouco diferente, não dá o devido valor que eles têm. Na verdade, eu acho que a maior parte da igreja não conhece esses caras, são nomes totalmente aleatórios ou sei lá, ou muito longe da nossa realidade como corpo de Cristo aqui. Mas esses homens marcaram a história da igreja, cada um da sua forma, cada um com a sua teologia, cada um com a sua contribuição. Dos 8 que a gente citou, os mais famosos, sem dúvida nenhuma, é Jerônimo, Ambrósio de Milão e o grande Agostinho de Hipona. Ambrósio de Milão foi responsável por discipular Agostinho de Hipona. Jerônimo, ele é tido como o maior doutor da igreja, se a gente pode dizer assim, posterior aos apóstolos. Muitos dizem que a sua teologia era mais refinada que a de Agostinho, mas por Agostinho partir muito para um campo filosófico, ter, sei lá, mais campo, ele acabou ganhando mais fama e a sua teologia foi mais crucial para outras. Particularmente, eu amo Agostinho de Hipona, cara. Agostinho de Hipona, ele dividiu a minha vida em 2. Sei lá, eu acho que eu tenho 3 nascimentos. O nascimento real da minha mãe, o nascimento que eu fui batizado nas águas, eu tive o nascimento ali, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e eu tive um outro nascimento que foi posterior aos escritos de Agostinho, cara. Eu tive 3 pontos de nascimento. Se alguém perguntar, eu tive 3 nascimentos. E assim, Agostinho de Hipona, ele tem muitas frases que muitas pessoas utilizam, sei lá, aquela feliz que meu coração contra a palavra eu te amei, faz-me conhecido por ti, assim como eu sou conhecido por ti. Ele tem muitas frases que muitos usam, e são frases belas, mas que são com ar de aquela frase de efeito e tal, e ninguém sabe a história de Agostinho, mas estão falando porque são bonitas, e é louvável. Mas, cara, o que dividiu a minha vida nos escritos de Agostinho, ali no livro 10 de Confissões, Agostinho, ele dedica, eu acho que uns 4, 5 capítulos para falar com Deus a respeito do tempo, cara. E não é tempo assim, Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle de todos os tempos, não. Ele estava se referindo ao tempo, tipo, passado, presente e futuro, no sentido técnico da coisa, assim, pô, o que aconteceu no passado, o que aconteceu no presente, como que é o futuro, coisa do tipo, não nessa questão espiritual da coisa. E ele dedica 4, 5 livros, ou melhor, 4, 5 capítulos para falar a respeito disso.
E aquilo me encantou, cara, porque eu tava vendo, assim, um dos maiores homens da história da igreja. Um dos caras que ele dividiu aí, assim, a teologia. Ele é disruptivo na teologia. Simplesmente falando de algo que, em teoria, não ia salvar ninguém. Não era uma mensagem salvífica, tipo assim, não ia interferir na salvação de alguém. Sem deixar de falar aquilo, não ia mudar a história da igreja, não ia gerar uma pregação, nada disso. Era simplesmente uma conversa dele com Deus. Daí eu falei assim, putz, Deus, um cara tão importante, um cara tão rico de conhecimento, que dedicou a vida dele, assim, depois de uma parte da vida dele, assim, a pregação do evangelho, a programação do evangelho. Ele simplesmente está falando com o senhor a respeito do tempo. E aquilo me chocou, cara. Eu falei assim, senhor, e eu sei que o senhor estava com ele ali, eu sei que o senhor estava escutando Agostinho, eu sei que aquilo na vida pessoal dele estava refletindo de uma forma muito grande. E naquele tempo, quando eu tive contato com os escritos de Agostinho, eu estava lendo muito sobre a questão da vida ordinária, dessa vida comum, dessa vida rotineira. E estava fazendo muito sentido para mim, mas, cara, Agostinho dividiu tudo isso para mim. E aí, a partir de então, eu passei a valorizar cada dia mais a minha rotina. Eu passei cada dia mais a valorizar a minha vida normal diante de Deus, a minha devoção diária, a minha devoção fiel. Eu sei que os grandes momentos são importantes, as grandes manifestações são delas, mas mais importante que tudo isso é como eu levo o meu dia a dia, meu segundo a segundo, minha hora por hora com Deus. E aí Agostinho veio para consolidar tudo isso. Eu tava em viagem esse final de semana, aí eu fui acompanhar uma pessoa que foi pregar e tal, e como a gente demorou muito tempo na viagem, acho que foi 4 horas de carro, mais ou menos, a gente foi conversando muito a respeito disso, né? E um pouco o rumo que a igreja tem, a igreja não, a instituição religiosa, algumas pessoas, alguns movimentos têm levado toda essa questão de igreja, essa necessidade de algo assim, foge da naturalidade, essa necessidade de algo que toda hora, que rompa uma questão normal. E como a gente tem perdido esses centros de ordinariedade. E como isso tem sido prejudicial. Então, Agostinho me traz de volta para o meu lugar. Aí eu olho, então, tipo, um dos homens mais importantes da história da igreja, e não só da história da igreja, mas para a filosofia, para o tempo normal, para o tempo secular, se a gente pode dizer, falando de uma vida normal. Então, Agostinho é o cara que mais me fascina. Agostinho é um cara que mais, enfim. Aí ele também fala muito sobre soteriologia, enfim, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Viu? Então, Agostinho de Hipona é o Santo Agostinho ou é o outro cara? Não, é o Santo Agostinho, mano. É o mesmo cara? É o mesmo cara. Não, é porque, não sei, né? Pode ter. E tem 2 Gregório, mano? Tem 2 Gregório, mano. O Gregório Do sul da e parte do leste. aqui da parte, não, do leste e oeste, né, assim, do Oriente, e o Gregório do Ocidente, mano. Mas não tem sobrenome e tal, para diferenciar? É só Gregório? O do Ocidente, ou melhor, do Oriente, ele é o Gregório de Nazianzo. É o primeiro que você falou, né? Junto com Atanásio e Basílio. Isso, exato. E o segundo do Ocidente é o Gregório o Grande. Beleza. Mergulhar nas histórias desses caras é fantástico, definitivamente. Mas, enfim, vamos seguir. Então, esses caras foram os caras que começaram toda essa questão da teologia sistemática, e aí a igreja vai começar a tomar outros rumos. E o rumo que a igreja começa a tomar é o rumo da institucionalização dela, onde a gente chama a teologia do surgimento do catolicismo romano. Rapidão, a teologia sistemática
é dividir o estudo das escrituras em 8 grandes temas, é isso? Mano, Ou não? então, aí depende, tá ligado? Aí depende de quem é o teólogo, tá ligado? Em teoria, seria isso. Mas não necessariamente. Aí parte muito, lógico, mais uma questão recente do teólogo em si. Sei lá, você pega, é que eu não estudei muitos teólogos, mas uma boa parte deles não necessariamente se enquadra nessa regra, tá ligado, Lu? Então, a gente, assim, hoje em dia, a gente não pode definir de fato como teologia sistemática ser oito pontos doutrinários da igreja, entendeu? Mas o que você Então, chama, então, de teologia sistemática nesse período? O que era isso aí? Então, ali começa a questão, como disse para você, a doutrina da Trindade, a questão da soteriologia, a questão da dos credos, entendeu? Capaz para esse ponto. Eu sendo sincero, eu não conheço de fato os 8 pontos dali da época dos caras, mas o que eu posso afirmar para você é que cada um, hoje em dia, acaba indo por um ponto, entendeu? Deixa eu até pegar de baixo aqui, ó. Não, mas você está dizendo assim, eles foram os pais da igreja e eles iniciaram a teologia sistemática. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles pegaram o grande tema do cristianismo, dividiram em algumas áreas para estudar isso separadamente, é isso? Isso, perfeito. Eles que dão início à teologia sistemática, exatamente. Perfeito, você matou a charada. Legal? Por exemplo, ó, o Barth, ele divide a sua teologia sistemática em Deus, falar sobre Deus, o conhecimento de Deus, a questão da teologia natural, o evangelho, a Bíblia e teologia. Esses são os 5 pontos da teologia sistemática de Barth. Entendeu? E aí cada um vai meio que puxando por um lado. A do Barth em específico é essa. Então, tipo, não tem como definir de fato que necessariamente os 8 pontos. Continuando, o próximo ponto da história é o fortalecimento da igreja como instituição. Ali, um historiador, Legoff, ele define esse ponto como o ponto de maior apogeu da história da igreja, o ponto de maior apogeu da história da igreja, um ponto de grande flexão da igreja e de grande queda. Porque quando a igreja ela começa essa raiz, esse fortalecimento institucional, ela ganha liberdade. A liberdade de não ser mais perseguida, da redução dos mártires e coisas mais. Mas também ela ganha essa questão de se unir ao Estado, o que começa a gerar interesses por trás do cristianismo, não necessariamente o crescimento e a proclamação dele. Essa institucionalização da igreja, como eu disse, começa quando a igreja começa a se unir com o império, começar a trazer a visão do império para suas colunas e essa fusão toda, e essa institucionalização de fato, ela é consolidada com Constantino. Constantino foi um imperador de Roma, pagão, que acreditava em todos os deuses, enfim, e uma das suas brigas aí de guerras, ele teve uma visão, e nessa visão ele via uma cruz flamejante. E em cima dessa cruz, eu vou tentar repetir as palavras aqui, eu não manjo muito, eu não manjo nada dessas linguagens diferentes, mas eu vou tentar ler aqui, que é in hoc signo vince, que significa sob o signo vencerás. Então ele troca a águia do escudo dos soldados e coloca a cruz cristã. E aí ele vai para essa guerra e ele vence essa guerra. E quando ele vence isso, a partir de então, ele diz que a religião oficial do Estado se torna o cristianismo. Então, que o império iria adorar ao Deus cristão. E ali, nesse ponto, os cristãos são elevados de ponto no Império Romano. Como eu disse, essa questão de perseguição, de morte, começa a cessar e a voz dos cristãos passa a ser valorizada. Os líderes da igreja começam a ser mais valorizados.
E como o nosso querido historiador fala, foi muito bom, mas também foi o início de uma queda do crescimento da igreja. E só para constar também, essa história de Constantino, ela é aceita pela maior parte do estudo da história da igreja, mas há quem diga também que isso foi uma história de Constantino simplesmente para ele ganhar os cristãos para o seu império, enfim. Eu não acredito nessa parte, mas só para um comentário aqui. Vamos lá. A galera que fala que ele não se converteu nada, né? Foi apenas estratégico, foi um movimento politicamente estratégico para unir lá o seu reinado. Para cristãos e tal. Cara, de verdade, assim, eu acho que não. Eu particularmente, eu não acredito nisso, porque, querendo ou não, por mais que trouxe coisas ruins para o crescimento da igreja, para a igreja como instituição, foi um ponto disruptivo também, cara. Um ponto de disrupção. Ali o cristianismo se acendeu, de fato. E cara, para pensar o significado que isso tem para a gente. É uma forma de pregação do próprio Cristo quando a mensagem não está chegando, mano, sabe? Você pega, na minha opinião, eu comparo muito aqueles islâmicos lá que vê Jesus pregar para eles mesmos. Sabe? O próprio Cristo vem, aparece, prega para os caras e fala que tem que se converter, tá ligado? Eu acho que, assim, o tanto de poder que aqueles caras tinham, que o imperador tinha, para inventar uma história dessa, assim, não há necessidade, tá ligado? Eu acho que não havia necessidade dele inventar uma história dessa simplesmente para unir a galera, sabe? Ele tinha tanto poder para se sujeitar a isso, e, sinceramente, minha opinião pessoal daí, né, claro. Vai, solta a sua opinião aí, porque eu tô vendo que você tá coçando aí. Tudo é política, né? Eu tenho uma visão totalmente diferente da sua com relação a isso, porque eu fiz direito. Então, teologia geral do direito, a primeira coisa que a gente vê é a respeito disso. Então, entra um pouco aí de política a respeito disso, né? Querendo ou não, a igreja já começa a tomar força, aí a instituição igreja começa a tomar força, e eles começam a querer a crescer financeiramente, né? Porque aí começa uma visão distorcida um pouco do cristianismo para o benefício próprio, tanto que depois na história você vai ver isso acontecendo de forma gritante até a derrocada do fim, né? Dessa era romana aí, né? Porque finaliza, tem um fim a respeito disso. E aí você vê mesmo que foi um laço, porque eu não acredito que ele que ele tenha se convertido, né? Ele tem ali muita raiz entre gregos e romanos, das histórias todas, dos deuses dele, das adorações dos deuses, e ele acreditava em tudo um pouco. Então eu acredito que ele via Cristo, entre aspas, como mais um Deus ali. Ele começa a juntar com a igreja porque ele realmente queria força. Ele precisava dessa força, Constantino, né? Que ele começou a fazer do império dele ali uma potência, né? Até a derrocada dele. Vamos lá, Gu, só a sua opinião também. É difícil eu julgar, eu conheço pouco assim da história para julgar pelos atos, se o cara se converteu ou não. Mas eu acho que, de qualquer forma, foi a mão de Deus ali para, seja essa visão dada por Deus, seja o que seja ali, para que a história se moldasse e o cristianismo se expandisse, né? Minha opinião, né? O Antigo Testamento fala que Deus move o coração do rei, que ele põe reis e tira reis, que ele endurece o coração, que ele isso, que ele aquilo. Embora tenha essa discussão longa entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio, né? A gente não vai entrar aqui. Eu, particularmente, acredito que você tem 100% de liberdade sobre as suas escolhas,
mas que Deus já foi no futuro e já sabe que você escolheu. Por isso, o Salmo diz que seus dias estão escritos. Essa é a minha opinião. De qualquer forma, eu acho que Deus teve um papel ali fundamental, mostrando a visão para Constantino, né? Operando ali o que ele queria para que a igreja se desenvolvesse daquela forma. Agora, se Constantino de fato se converteu ou não, acho muito difícil a gente poder afirmar isso. Então, é que assim, o que eu acredito não é que ele se converteu, entendeu? Mas que foi uma parada real da visão e do sentimento que ele teve para tomar essa decisão. Eu acredito não que ele se converteu, entendeu? Tipo, eu olho ele muito como um cristão moderno de hoje, sabe? Tipo, sei lá, não vou citar nome, mas um cara que ele é simpatizante da nossa fé, quando pergunta pra ele, ele fala assim, ah, mano, eu sou crente, tá ligado? Mas ele não tinha o estilo de vida que ele... Se você for levar para os dias atuais, seria o pessoal aí das paradas gospel aí que faz as macumba gospel aí, que acredita aí qualquer paranauê que chega, eu vou fazer. Eu acredito que ele seja isso aí. Eu acredito que ele tenha recebido de Deus a visão mesmo, porque o Senhor escolhe quem ele quer, né? Ele não usou um jumentinho para falar lá com Balaão, para que as coisas acontecessem. Então, lógico, se para a história perpetuar ele quisesse usar a vida de Constantino, que eu acredito que ele tenha usado, né, para crescer aí o cristianismo, mas assim, que ele realmente teve um coração voltado para o Senhor e que foi uma história de que ele queria entregar o império dele, a vida dele ali para Deus, eu acredito que não, pelo que você vem conhecendo da história, né? E assim, não sei se essa parada louca que ele recebeu também foi uma visão ou uma coisa que, sei lá, né? Eles faziam um monte de coisa errada e eles tinham vários, né? Eles acreditavam, eles tinham bastante coisa dos nórdicos que viam juntos também. Vai saber, tomou tipo um santo daime, teve o negócio lá. Não, é real, eu concordo, porque tanto que o posterior disso, depois da queda do Império, tem os nomes dos teólogos aqui, eles dizem que o Império não caiu, só mudou a roupagem. A cultura greco-romana, ela continua se estabelecendo, entendeu? Isso é consenso, isso é natural. O Império cai, mas ele só muda a roupagem, entendeu? E aí o que acontece? Eles dizem que o cristianismo é essa roupagem para o crescimento de toda essa parada romana espalhando, sabe, para o mundo todo, entendeu? Para esse mundo ocidental não, para o Oriente, entendeu? Então, politicamente eu concordo com você, entendeu? Mas eu não posso abrir essa questão espiritual toda, sei lá, difícil a gente ser assim que a gente pode chamar. Sim, nós como cristão, né, a gente entende que tudo é da vontade do Senhor. Então, lógico, a gente vai defender que tudo é feito porque o Senhor instituiu para que fosse feito assim, né? A gente consegue ver o sobrenatural, mas para quem tem a visão, se você sair totalmente fora dessa visão espiritual, você vai ver que e ainda é forte, tipo Roma, Grécia, você vai para esses lugares, a força que eles ainda têm desses deuses aí, da orientação dos deuses, mesmo Roma sendo o berço, né, católico, que eles chamam assim, você saiu ali um pouquinho do Vaticano, já tem uma adoração enorme a Julieta, que nem é uma deusa, mas eles colocam ela como Afrodite, e aí vem toda essa história, né? Juntando ali, né? Então você vê que, lógico, tudo é da vontade do Senhor, mas que a roupagem ali é só a ideia de, né, trazer o catolicismo para tudo quanto é lado, e que depois ele mudou e continuou sendo o que era, né? A história dos deuses pagãos que seguiram ali tanto Roma como Grécia e os países ali próximos. Sim, sim.
Então, aí começa a questão da institucionalização da igreja, vai rolar o nascimento do papado, assim, já tinha uma ordem hierárquica entre os bispos da igreja, eles que eram responsáveis pela igreja, mas vai ter uma oficialização da parada. E aí até um comentário que fala aqui, olha, um fator primordial para a coesão e fortalecimento do cristianismo nesse momento de nascimento do medievo foi o crescimento do papado. Desde Constantino, a autoridade da igreja por meio do serviço realizado pelos clérigos e bispos regionais, sempre, é claro, debaixo das barbas do imperador romano, vinha sendo cada vez mais incrementada e valorizada. Quando as estruturas desse império, que tinha na igreja seu elemento de coesão, ou seja, essa roupagem moral e ética que a igreja trazia para o império como uma forma de fortalecimento das suas estruturas, da mensagem dele, começam a ruir com as invasões germânicas, com a parada dos vikings, dessa coisa toda que você tinha falado. Ocorre processualmente um empoderamento natural das autoridades eclesiásticas, ou seja, o império está perdendo poder, o imperador está perdendo poder e alguém tem que assumir esse lugar. E nada melhor que quem? O Império Papal. Por quê? Porque eles tinham uma questão política já bem definida e eles vinham com essa roupagem espiritual, moral e ética. Então, eles tinham um plano perfeito para começar a ter mais autoridade. Como sendo as vozes máximas do cristianismo. A igreja passa a ser a grande instituição provedora da antiga ordem que fora capaz de sobreviver, evitando ser submetida pelos invasores. Ou seja, depois de 400, 500 anos, ela está viva. O império caiu, mas, cara, o papado está ali, a igreja está ali. Então, eles usam isso como algo que outorga a eles mais poder. Mas quando está o grande erro? Onde que está o grande erro dessa parada toda? Como o comentarista fala aqui, sempre é claro debaixo das barbas do imperador romano. Cara, a igreja jamais, em hipótese nenhuma, seja lá no passado, seja no presente de agora ou no futuro, pode se dobrar a qualquer governo da terra, mano. Jamais a igreja pode se curvar a qualquer reinado na igreja, porque a igreja governa, ela não é governada. Então, a primícia do erro ali, desse fortalecimento e dos próprios papas foram o quê? Se sujeitar ao imperador. E o que é o imperador? O imperador era o senhor da galera. E a igreja veio contra a mensagem, que o senhor é o Cristo, não o imperador. E o imperador tinha que se curvar à ideia do Cristo. Então, toda a parada errada se dá ali, velho. Toda a questão errada do fortalecimento da igreja como instituição se dá ali. No momento em que não era o Papa, o líder, vamos dizer assim, da mensagem, não que era o líder da mensagem, mas na questão espiritual, mas era o imperador. Se o Papa desse uma ideia e o imperador não gostasse, o Papa voltava atrás, cara. E assim, não era o Papa ainda. O Papa vai surgir depois, mas assim, uma autoridade papal. Então, o grande erro da parada toda está aí. Quando o imperador era o senhor da moral espiritual, da pregação, daquilo que, como igreja, deveria ser feito, cara. E a gente sabe que está errado. Enfim, aí o nascimento do papal. É um assunto muito controverso, ninguém sabe quem foi o primeiro papa, ninguém sabe quando de fato se iniciou, mas pela Igreja Católica, o primeiro papa é Leão I. Ele teve papéis muito importantes em invasões, em conquista de territórios, ele vê essa brecha da queda do Império Romano e assume essa posição como autoridade máxima, e ele pega esse lado dos imperadores de guerra, e assume essa responsabilidade, ou seja, o papado estava diretamente envolvido em guerras. O que fortalece um papa era a conquista de território, cara. Não era o quão capaz ele estava sendo de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Entendeu? Então, o Leão I, ele era muito conhecido, a importância dele era a invasão. Então, tipo assim, é um negócio um pouco controverso, mas tudo bem. E aí ele começa quer ver aqui, ó. Porém, os historiadores convencionam que sua principal contribuição
se deu com a ênfase ao primado de Pedro entre os apóstolos, tanto no respeito à fé, quanto no que se refere ao governo, ensinando que o que Pedro possuía havia passado aos sucessores de Pedro. Então, ali dá a famosa questão do poder papal, da autoridade máxima papal. E Leão I, ele foi muito responsável em educar todas as pessoas, ou melhor, educar todas as pessoas, educar aquele povo que está sob seu domínio a respeito disso. Vamos lá. Então, a partir de Leão I, passaram agora a serem reconhecidos todos como autoridade apostólica de Pedro. E a principal justificativa dele se dá no versículo de Mateus 16, 18, que é: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí eu não vou entrar no meio da questão. Cada a Igreja Católica interpreta os originais de uma forma, a maior parte da Igreja Protestante interpreta de outra, e um pouco da forma como a Igreja Protestante interpreta é o quê? Tu és Pedro. A palavra Pedro significa Petros, alguma coisa assim no original, que significa pequena pedra, pedra pequena, e etc, etc. E sobre essa pedra é Petros, alguma coisa assim, eu não lembro agora, mas posso estar confundindo os termos, que significa grande rocha, grande pedra, uma pedra inabalável. E sobre esta pedra gigante eu edificarei uma igreja, e essa pedra gigante é a representatividade de Cristo. Ou seja, em teoria, a Igreja Católica confunde um rei de interpretação dizendo assim, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Pedro, edificarei minha igreja, e nós protestantes, na sua grande maioria, acredita, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Cristo, edificaria na igreja, a porta do inferno não prevaleceu contra ela. Ou seja, as portas do inferno não prevalecem contra Jesus, não contra Pedro, porque Pedro está firmado em Cristo Jesus. Aí, meu amigo, eu não vou entrar nessa discussão, porque eu não sou especialista nem em grego, nem em hebraico, nem em aramaico, mas como sou protestante e eu não acredito na autoridade máxima de pessoas, eu tendo a concordar com a interpretação protestante da coisa. Tem o padre Paulo Ricardo, cara, eu já vi muito ele, assim, para mim ele é muito legal e tal, em algumas partes. Mas quando o assunto é protestante, esse cara, ele perde a linha. E aí ele começa a falar que a gente é burro e não sabe interpretar a Bíblia em relação a esse versículo. É muito engraçado, ele se ia falando, cara, o bicho fica vermelho, mano. Mas, enfim, não vamos entrar nessa questão. Então, enfim, aí os anos vão passando, cara, e assim, a autoridade papal vai constituindo cada vez mais força, vai influenciando diretamente nas eleições dos imperadores, enfim, das autoridades, vai se difundindo. E aí é muito pano para manga aqui nessa parte, cara. Então, eu não sei se a gente precisa necessariamente se aprofundar nisso, eu acho que só se fôssemos de forma mais profunda mesmo, mas basicamente o início do papado se dá dessa forma, meu amigo. Vamos lá. Próximo ponto interessante de se falar é como era a religião da igreja medieval. A religiosidade do povo. Ela era constituída de autoridade, de clericalismo e exclusão dos leigos, ou seja, a autoridade papal, o Papa sendo o senhor de toda a palavra, o Papa definindo o que é certo, o que é errado, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Enfim, a última palavra do Papa. O clericalismo é a questão, sei lá, de todos os bispos, sacerdotes, enfim, essa oficialização do poderio eclesiástico da Igreja Católica. E a exclusão dos leigos, que é onde eu acho que até hoje é reflexo, né, cara? Assim, quem não conhece, quem não sabe, quem não tem acesso ao conhecimento vai se excluindo, vai se deixando de lado. Você arma todo um sistema, toda uma estrutura para poucas pessoas, exclui quem não conhece, mas não só exclui, você coloca essa galera totalmente debaixo da sua autoridade, e não só da sua autoridade, o que é pior, do seu jugo,
esses leigos aí estavam embaixo do jugo dessa galera toda, né? E aí começa o período que as pessoas determinam como a história negra, o período das trevas da igreja. Aí não há consenso entre os teólogos de quanto tempo isso durou. A primeira vez que eu tive acesso a tudo isso, falaram de 1.500 anos, mas não tem como falar que 1.500 anos, cara. Na época de Agostinho, a igreja ainda não estava nessa doideira toda e ela começa a se desenvolver, ter esse momento disruptivo ali em 1300, 1400, 1500. Mas, enfim, ela começa na Era Negra. Ou melhor, Era Negra, Era das Trevas. E ali começa a se desenvolver toda essa questão de indulgência, de misticismo na igreja, cara, de toda a loucura que você possa imaginar. Tudo que você vê, você acha que hoje, assim, no meio do nosso meio, assim, de vender pãozinho de Israel, de vender água, não sei do que, estava ali na época das trevas, mas eu diria de uma forma muito mais assustadora, cara. Porque, mano, assim, eu tenho a salvação como algo muito lindo. Para mim, a salvação é uma das partes mais lindas da igreja, assim, da história da Bíblia, né? Da teologia, vamos assim dizer, da teologia sistemática. Eu não sei no que você acredita, se as pessoas foram eleitas para serem salvas ou não. Mas se você acredita que foram eleitas, você tem o lado lindo de você não conseguir escolher a Deus e Ele, pela sua infinita misericórdia, te escolher, cara. Como é lindo! Ele te convencer a escolher ele, porque se você pudesse escolher, você não escolheria ele. Mas se você não acredita que há os eleitos de Deus, que você pode, por uma transformação do Espírito, passar a escolher ele, olha que coisa linda da salvação, cara. O Espírito chegar até ti, você conhecer o Espírito, e a partir dessa nova natureza você fala assim, cara, eu quero Cristo, eu estou escolhendo Cristo, eu quero essa salvação. Olha para você ver como o lado arminiano, o calvinista da coisa tem os seus lados belos, tem sua formosura, tem o seu perfume. E aí olhar, cara, quem é detentor do monopólio religioso, você fala assim, cara, isso aí tá tudo errado. Eu escolho se vai ser salvo ou não, compra isso, paga por isso. Sei lá, nossa, para mim cara, de verdade, dói meu coração, não dói, é assim, o lado mais triste para mim da história negra, da história das trevas, desse período que a instituição religiosa passou, é isso, cara, eu não consigo, cara, eu não consigo imaginar vendendo a minha salvação, mano. Uma vez eu fui numa conferência, e ali foi um dos momentos discutíveis da minha vida, cara, nessa conferência estava pregando o Thiago Brunet, quando ele ainda não era coaching, ele foi essa pregação. Que pregação, cara, que pregação espetacular, Gu. De verdade, que pregação, mano. E o apóstolo Gustavo Lara. E aí, no momento da pregação do Gustavo Lara, ele é emocionado, cara, ele em lágrimas, ele diz assim, eu não imagino o apóstolo Paulo dedicando tempo para escrever as cartas com pensamento em vendê-las. Ele falou desse jeito, cara, assim, não que é errado você escrever um livro para vender ou coisa do tipo, não, mas numa questão salvífica da parada, sabe? E, cara, nunca mais saiu do meu coração aqui o que esse apóstolo disse, sabe? Embora eu não acredito muito nessa questão apostólica e de existir apóstolo, eu acredito no ministério apostólico, mas, enfim, não vamos entrar no mérito. Esse cara, ele marcou minha vida falando isso, cara. E, assim, rolou várias coisas aqui absurdas nesse período, mas, para mim, o principal, e eu acho que é o que a gente pode falar, é a questão salvífica. Então, é triste ver alguém vendendo a salvação. Não é vendendo a fé, mano. É vendendo a salvação, cara. Que, para mim, é algo, assim, bem difícil, enfim. Mas, assim, aí a igreja entra nesse período, como começa uma religião popular, a questão do misticismo, dessa Afrodite que você falou, a troca da Afrodite sempre vai substituindo esses santos, enfim. E acontece toda essa parada.
E esse vai ser um dos períodos mais tristes da igreja. Vão ter as doutrinas e os ritos daquele tempo. Que começa, como a gente falou, o surgimento das heresias, que são muitas, são incontáveis, a gente gastaria muito tempo falando sobre isso. Vamos lá, tem a valorização da magia, começa toda, como a gente já falou, uma questão bem geral, mas tem pontos bem cruciais, que aí vai o benzimento, a aguinha santa, sal, enfim, que a gente está repetindo hoje, infelizmente. E agora não é os católicos que estão fazendo isso, cara, são os denominados protestantes, mas não vamos entrar na questão. Enfim, vamos lá. O próximo, que eu acho que é onde a gente vai caminhar para o final da mensagem. Da mensagem, mano, do estudo, que é o surgimento dos islâmicos e as cruzadas medievais. Durante muito tempo, o direito canônico também surge nessa era. Não, na verdade, começa lá em Nicéia, em 325, um pouco antes de Constantino ainda, tá ligado? Mas eu acho que é um assunto bem peculiar, mano. Mas a disseminação começa nessa época, né? A hora que começa o bruxismo, que daí vem aquela história de queimar o pessoal vivo, é nessa era negra aqui que acontece tudo isso. Ô, Gu, eu quero fazer um comentário aqui agora, cara. Eu acho que você escolheu o professor errado para essa aula, cara. A professora já estava no seu grupo, mano. Ela já estava no seu grupo. E ela está num lugar que se chama Ive Ferro, mano. Não, parabéns, Ive. Você tem Cara, muito legal a sua participação de verdade. Eu acho que tá muito legal mesmo, de verdade. Mas você tem razão. É que cara, eu conversando com o Gu, a gente tá partindo bem para pontos bem generalistas, assim, sabe? E eu também acho que eu não seria a pessoa mais indicada para ir bem profundo nessas coisas também, mano. Mas, enfim, que eu não participei das outras aulas, mas eu assisti todas as outras. Eu fiz vários questionamentos, eu não tenho ideia. Que eu escrevi um monte de coisa, depois a gente vai bater um papo. Meu Deus do céu! Eu sou uma pessoa muito questionadora, né? Tinha que ser, né? Tem que espremer o professor, mano. Aí a gente aproveita para aprender o que a gente pode aprender, né? Como você vai explicar? Vocês nem esperaram eu terminar isso daqui, cara. Vocês nem esperaram eu terminar isso aqui ainda. Ô, Gu, você já leu esse Instituto de Calvino falar nisso? Como é? Já leu as Institutas do Calvino? Não mexo com esse negócio de calvinismo. Não, brincadeira. Eu tava falando com o Léo, aí o Léo falou que tem um momento que ele vai arrebentar com os papas, tá ligado? É por isso que eu tô te perguntando isso aí. Tem um momento que tudo que ele abre de brecha para bater nos caras, ele vai e usa isso pra bater nos caras, tá ligado? Só que, tipo, não é nós que xinga, o Calvino vai tecnicamente mesmo, que é muito mais bonito. Mas, enfim. Vou ler um dia. Caminhando para o final, e aí vai começar um novo movimento de sucção. A igreja, durante esse período das trevas, como a gente sabe, ela foi o monopólio da questão espiritual, da parada do mundo oriental ali. Ela comandou toda espécie de manifestação institucional religiosa. E ela vai começar a perder os espaços. Por quê? Porque a galera islâmica começa a surgir. E até hoje, a minha grande dúvida é a respeito de como que esses caras crescem tanto, mano. Como que esses caras conseguem crescer tanto, velho. E de verdade, eu não consigo entender. Mano, eu já li muita coisa a respeito, mas nada pra mim faz sentido o crescimento desses caras. E eles estão crescendo, mano. De verdade, assim... Enfim. Mas aí eles começam a crescer naquela época. E no momento que eles começam a crescer, eles começam a ameaçar o poderio papal e o poderio religioso da Igreja Católica. E como eles começam a dominar começa a crescer de uma forma muito assustadora naquele tempo,
os papas eles começam a ter que tomar atitudes essas que são um pouco peculiares, as chamadas cruzadas. Quando eu tive acesso nisso na escola, eu aprendi que era uma coisa boa. Aí eu era fã das cruzadas, mano, porque pô, a igreja fez um negócio muito legal. E aí, quando teve uma virada de chave ali na escola, que a minha professora foi a professora a partir da 5ª série, Dona Beth, cara, que mulher. Ela era da Congregação Cristã do Brasil, mas ela era uma professora muito fera de história. Ela começou a mostrar a realidade das histórias da cruzada. E a gente vai ver que é um negócio, assim, bem triste, cara. Assim, vamos lá, eu vou dar minha opinião aqui. Quando você começa a ver Paulo Cogos, eu não sei se você conhece Paulo Cogos, quando você começa a ver um pouco do Ítalo Marcilli, desses caras, eles conseguem implantar um perfume de sentido nas cruzadas para você. Mas você tem que estar com a cabeça bem atenta para escutar esses caras. Mas não é muito sangrenta, cara. Assim, vocês dois sabem, eu acho que a Nádia, a Raíssa também deve ter visto um pouco. Os caras iam para a guerra para matar a galera, para não deixar os caras crescer. Esse era o principal motivo. Essa era a principal desculpa aí, que era precisando acontecer. Mas eles não foram só isso, cara. Eles matavam gente porque eles queriam matar gente, mano. Alguma galera ali. Eles queriam aumentar o poderio financeiro da igreja, mano. Porque a igreja tava com pouco dinheiro, cara. E eles queriam mais dinheiro, sabe? Era uma série de motivos bem ridículos, cara. E assim, o meu único motivo para não bater mais forte nisso é aquilo que a gente falou na primeira aula, é não olhar para a história com o olhar que a gente tem hoje, sabe? Meu único motivo, minha única desculpa para não bater de uma forma mais forte nas cruzadas, ou seja, qualquer coisa, é isso, cara. É porque hoje eu tenho uma visão do mundo que não se aplicava para aquela época. Então, tipo assim, talvez haja sinceridade no motivo de alguns. Eu acredito que não da maioria. Mas, enfim, vamos pular essa parte, pular não. Vamos falar de uma forma bem geral. As cruzadas foram alguma coisa ruim, que a premissa era para minar o crescimento dos islâmicos, mas tomou outras proporções. Teve uma exclusiva, não lembro qual o número da cruzada. Os papas mandaram muitas criancinhas lá para o campo e praticamente foi como qualquer palavra, dizimação, se morreu quase todas as crianças, eram Extermínio. Extermínio. Chacina. Tem outra palavra, mas essa serve. Cara, tem muita palavra ruim para isso, mas enfim, crianças de 8 a 15 anos ali foram totalmente mortas. Genocídio. É uma história, uma parte bem sangrenta, cara. Se a Ivy quiser comentar um pouco genocídio mais, é a palavra. Genocídio é a melhor palavra. Cara, eu acho que genocídio é a melhor palavra, enfim. Se a Ivy quiser comentar um pouco mais, você sinta à vontade, mas eu não me sinto tão confortável em falar disso, porque eu acho que o geral já é o suficiente para aquilo que a gente se propõe nessa aula, cara. Eu acho que esse a gente pode pular, porque é muito triste se você for aprofundar, né? A visão disso que passam para nós é como se fosse uma visão realmente boa, e a partir do momento que você se aprofunda em literatura, até mesmo se você for aprofundar na literatura não cristã, você já consegue entender que o negócio era horroroso, né? É fora da casinha. Aí o pessoal ainda, né, hoje em dia, a gente teve um fato mais recente, que é o genocídio dos judeus aí por Hitler, tarará, mas isso a gente já fez isso, né, anteriormente. A gente começa fazendo isso lá atrás, né? O homem tem um prazer, né, nessa parte sangrenta da história. Mas sabe de onde é que nasce isso aí? Eu tô assistindo um seriado do Netflix lá sobre ditadores, o que os ditadores têm em comum. E ontem eu assisti aquele filme A Onda, de novo, que fala sobre
fascismo e tal, né? E esse negócio nasce do sentimento de que a gente é melhor que os outros, né? De não entender. Beleza, a gente tem a Cristo, e Cristo é o certo, e Cristo... mas a gente não é melhor que ninguém por ter a Cristo, porque é tudo sobre ele, não é sobre o que a gente escolheu. Há quem diga até que a gente foi escolhido, né? Como Calvino, e não escolheu, como Armínio. Mas, doesn't matter, a questão é, nada disso nos faz melhor do que eles, né? E achar que a gente é melhor do que eles faz a gente querer impor alguma coisa, né? A gente nunca pode impor, principalmente na política, né? Se você impor, imagina você impor a Bíblia na escola hoje. A gente acha ótimo, né? Aí troca o governo, vão impor a danças africanas. E aí, negão? Seu filho na escola, como faz? Né? Mas se você for parar para pensar, já acontece isso, né? É bem sutil, mas a inclusão da Umbanda está bem forte, principalmente se você for pegar um livro hoje de uma criança de escola pública. Mas as cruzadas vêm surgindo por conta dos vikings também, né? E você acaba adotando a cultura deles e até mesmo a história da magia e da holística, dos bruxos, do não sei o quê, surgem tudo por causa dos vikings. E aí as cruzadas vêm realmente para ser a defesa contra eles e agindo pior que eles, né? A crítica era, a gente não quer ser igual, a gente está matando em nome de Deus, mas não é bem assim a história, a visão toda. E outra, onde que está na palavra do Senhor que a gente tem que matar o irmão? A primeira, se você olha os 10 mandamentos ali na sequência, não matarás, né? E é tudo fora do que realmente a palavra do Senhor estava falando. Perfeito. Cara, perfeito. Eu acho que tem 2 professores mais capacitados que eu com essa aula aqui, Gustavo, que é você e a Ivy, mas vamos deixar isso para outro debate, outra hora. Vamos lá, seguindo isso daí, dentro da própria Igreja Católica, começou a surgir uns movimentos que são a raiz do movimento carismático dentro da Igreja Católica. Porque o carismático não é só porque os caras falam labachúrias lá, falam línguas estranhas. Os carismáticos são dos movimentos basicamente piedosos, que a gente chama. Começou a surgir a galera chamada País do Deserto, começou a surgir o monasticismo beneditino, começou a surgir o monasticismo como agente missionário. Começou a surgir uma galera aí que se desvinculou dessa tirania religiosa. Vem daí os franciscanos, enfim, toda essa galera. E dessa galera começa a nascer os pré-reformadores, cara, que é o nosso alívio, que é os caras que começam a pavimentar todo o caminho da reforma protestante. Como eu disse para vocês, o movimento pré-reformador, se a gente tiver que definir um nome para ele, eu particularmente daria por um retorno doutrinal e eclesiástico às origens apostólicas. Ou seja, vamos trazer de volta tudo que os nossos pais fizeram, todos os apóstolos fizeram. Vamos trazer de volta o que os pais da igreja fizeram. Tanto que a maior parte dessa galera aí era fã do Agostinho, cara. A inspiração dos caras eram os escritos agustianos, como diz também pelos agustianos. Então, essa galera aí que se desvincula da Igreja Católica, não como instituição, mas como essa tirania toda, como disse os beneditianos, enfim, toda essa galera, deles começam a nascer os homens que são chamados de pré-reformadores. E aí a gente vai falar os motivos dessa reforma, mas eu acho que a gente não precisa entrar tanto a fundo, porque a gente já falou qual que é os maiores motivos, e a maior briga dessa galera toda era por causa das indulgências. A primícia da treta toda dessa galera com a igreja era as indulgências, era
vender a salvação, era comprar a salvação. A principal treta. De todas as outras séries de tretas que eles tinham, a principal das tretas eram indulgências. E nesse período é que volta o martírio também da igreja, cara. Assim, 300 anos morrendo, sei lá, 250, 300 anos morrendo, sendo queimado, jogado para os leões, morrendo em prol da causa ali, enfim. E agora, depois de tanto tempo, novamente retorna essa questão do martírio na igreja. Mas agora ele não retorna igual lá no começo, onde os cristãos falam assim, pô, eu quero morrer, mano, porque meu Cristo morreu também, então eu quero fazer a mesma parada. Não. Agora os caras estão falando, cara, se necessário eu morrer para retornar às origens, eu morro. Não que eu queira morrer, mas se necessário morrer para retornar às origens, eu morro. Percebe a diferença do martírio? Um era um martírio salvífico, era um martírio que você se doava para ele, para morrer igual ao seu Cristo, para morrer igual ao seu Pai. Aquela questão romântica dessa história do martírio, né? E romântica no bom sentido, eu falo mesmo de romance mesmo. Essa questão linda, esse perfume que dava no martírio. Não, agora esse perfume é literalmente trocado por sangue, porque não é porque eu quero morrer igual ao meu mestre, embora fazia parte, mas é porque se necessário eu morrer para retornar a mensagem do meu mestre, eu morro. E nesse tempo começa a acontecer isso, porque os pré-reformadores, os caras começam a tretar com a Igreja Católica e tretar assim de uma forma muito mais áspida mesmo, ríspida, quer dizer, ríspida. Os caras estavam brigando muito e ali morreu muita gente, cara. Tem muita literatura sobre isso e, enfim, é muito triste essa parte, porque embora inspiradora, é triste mesmo. E o cara mais famoso de todos os pré-reformadores, ele é chamado de John Hus. Acho que o Gu conhece o John Hus? Mais ou menos, tem pouca literatura dele também, então o pouco que você conhece é muito, mano. Não sei se a Ivy conhece o John Hus também. Tem até um filme dele, mano. Mas é um filme assim, com pouca qualidade, sim, com pouca qualidade visual aí. Mas ali o principal dos pré-reformadores é John Hus. Surgiu muitos movimentos que tem muitos nomes nesse tempo assim de pré-reformadores, que vamos falar alguns deles aqui: os albigenses ou cataros, os valdenses, que muito da igreja protestante se inspiravam na fé dos valdenses, os dominicanos, os franciscanos, mas os franciscanos não necessariamente dá o ar de protestantismo, cara, né? Eles eram literalmente da igreja católica e até hoje tem um movimento franciscano dentro da igreja católica. Como eu disse, o John Hus é o principal, ele sai dessa galera aí, e acaba sendo fundado um outro movimento ali, que é os Hussitas, por causa do próprio John Hus. John Hus, ele morre queimado, e a história... John Hus, ele era conhecido... Ele tinha um apelido ali. John Hus, ele tinha um apelido que era cisne ou ganso, uma coisa assim, ganso ou cisne. E há uma galera bem espiritual da história, que diz no momento que John Hus morreu, ele solta uma profecia lá. Ele pega e fala assim, olha, num espaço centenário aí, no espaço de 100 anos, vai vir um que vai brigar aqui contra vocês, que vai se levantar contra vocês, o cisne da igreja, uma parada assim. E ele vai acabar com tudo que vocês estão fazendo. E alguns caras bem espiritualizados, as coisas dizem que John Hus estava profetizando a vida de Lutero, porque Lutero, entre ali os monges, enfim, ele era conhecido como cisne, entendeu? Então, dizem que a profecia de John Hus durante sua morte fazia alusão a Lutero. Eu não vou afirmar isso, cara, porque, enfim, não preciso afirmar nada, quem quer acreditar, acredita, enfim, vai pesquisar. E aí, 100 anos depois, Lutero vem, cara, e aí começa a reforma protestante. Isso é um assunto
para a próxima aula, que eu acho que a gente já ficou bastante tempo aqui, cara. Eu acho que a Ivy fez com que desse mais tempo a aula. E a aula de Na hoje é próxima isso. aula vai ser o ó, então, né? Porque falar de Lutero tem bastante coisa. Vai ser zica. Não, eu vou, eu vou resumir o máximo, filho. Eu vou falar uma qualidade boa de Lutero e uma ruim, já era. Acabou a aula e tá bom. Lutero foi o pai da reforma. Será? Vocês falando de Francisco, os franciscanos, eu me recordo, porque eu era católica, né? Então, eu me recordo de assistir um filme sobre São Francisco e Santa Clara. E foi um filme que me marcou muito quando eu era jovem, não convertida. E realmente, assim, tipo, permaneci nos caminhos e na presença do Senhor por conta desse filme. Você vê que uma coisa tão pequena, né? O Senhor se utiliza para realmente falar, filha, ó, tô te guiando ali no caminho certo. Cara, você falou isso, e a minha paixão pela história da igreja, ela não começou na teologia, ela nem começou dentro da igreja, cara. Porque, assim, eu vim... eu não entendo os desígnios de Deus, mas não compete a mim saber, mas eu vim de um contexto em que hoje eu olho, embora muito grato, eu fico triste, porque eu vejo a falta que o ensino bíblico dentro da igreja faz para a gente cristão, sabe? A falta do ensino bíblico mata a gente como cristão. Muitos dos motivos da gente não ser perseverante na fé, de aguentar o sofrimento, enfim, se dá porque a gente não tem o conhecimento bíblico e a gente tem abandonado ele. E eu não conhecia a reforma protestante dentro da igreja, cara, dentro da minha questão protestante. E de verdade, para mim é triste, cara. Assim, dói porque eu falei isso nas outras aulas, mas me emociona mais agora, porque acho que a gente está entrando mais profundo agora. Quem tinha que falar sobre Lutero, para mim, era o meu primeiro pastor, ou era a igreja. Quem tinha que falar da onde eu vim era a minha igreja, cara. E não foi isso que aconteceu. Tanto que eu comentei nas outras aulas que eu trabalhava muito como cidade na outra igreja, a gente fez um evento para a reforma protestante, assim, em alusão aos 500 anos da reforma, tal, fiquei muito feliz, mas ninguém sabia o que era reforma. E eu aprendi sobre a reforma na escola, com essa minha professora. E eu aprendi assistindo o filme do Lutero. Tem um filme muito famoso de Lutero, uma produção assim espetacular, cara. Que filme, assim, quase que perfeito. E ali eu passei a amar a reforma protestante. Ali eu passei a amar, cara, os meus pais, mano. Ali eu aprendi a amar ainda mais a minha fé. E ali foi onde eu comecei a amar, e os assuntos que mais me interessam é esse. Só que não foi dentro da igreja. Não foi no meu contexto espiritual, não foi... Pelo contrário, ali quase ninguém sabia. Se falava de Lutero, ninguém sabia que era Lutero, enfim. Só vale esse adendo, você falou desse filme que te fez manter na fé. O filme do Lutero me despertou para uma parte mais profunda da minha fé, sabe? E eu queria tanto que isso tomasse conta dos nossos irmãos. Graças a Deus, hoje eu faço parte de um contexto religioso que eu acho que bastante gente conhece a reforma protestante lá na nossa igreja. A gente não pode, pelo menos, reclamar um pouco. Eu acho que teve uma série a respeito de tudo isso, enfim. Mas que a gente possa ser proclamadores dessa verdade, cara. De verdade, que a gente possa ser os proclamadores dessa verdade. Sei lá, enfim, que a gente se inspire nisso. Eu fui buscar saber da história depois desse filme. E aí foi assim que eu conheci Lutero. Só que ainda não era cristã e ainda não entendia muito tudo isso. E um dia, assistindo um padre na TV, que me despertou ainda mais o interesse. E aí eu fui numa igreja quadrangular e estava na época de falar sobre a reforma protestante, e foi aí que eu realmente falei, poxa, encontrei o lugar certo, né? Onde eu realmente vou me encontrar
com aquele que é o autor da minha salvação, né? É bem legal como o Senhor chama cada um de nós, né? Mas enfim, Gu, é isso aí. Vou fazer uma linha do tempo aqui, você fala se está certo, tá? Não, você tá certo, eu tenho certeza que eu não vai errar. Um resuminho aí para quem está assistindo. A igreja ela é fundada, espiritualmente falando, lá em Atos, né? Em mais ou menos 30 depois de Cristo, e existe uma discussão sobre... Ela fala assim, mas é 33 que Jesus morreu, mas não é, porque existe uma discussão na contagem desse negócio, uma diferença de 5 a 6 anos aí, então pode ser de 27 a 30 e pouco antes de Cristo, depois de Cristo, perdão. Aí a igreja, aquela igreja primitiva que a gente vê vivendo o amor de Cristo mesmo ali em Atos, nos primeiros capítulos de Atos e tal, aquela conversão maravilhosa, a igreja começa a se expandir. E aí, em 313, com o Edito de Milão, eles param de ser perseguidos como uma religião proibida ali dentro do império que eles viviam. E aí meio que libera isso aí, e com Constantino, e depois, em 380 depois de Cristo, é instituído como religião oficial. Nesse meio tempo, entre 300 e pouco até 380, até um pouco mais, na verdade, que existiram ali os pais da igreja e começaram a estudar, de fato, a sistematizar o estudo das escrituras, até, de certa forma, eu diria, em função de ter se instituído a religião cristã como a oficial do reinado, precisou catequizar esse povo, explicar para esse povo, aí acho que muito da função dos pais da igreja, trazendo essa explicação para esse povo, homens piedosos, homens que buscavam a Deus e tudo, porém, por conta dessa institucionalização, a questão do poder da política começou a se misturar demais ali com a igreja, e aí entra o período da Idade das Trevas, onde o negócio foi degringolando e cada vez, né, todo aquele negócio que a gente estuda na escola de feudalismo, né, tudo isso é esse período aqui, até o século XIV, ali, XV, onde vai vir a reforma protestante, né, e os reformadores vêm tentar resgatar o que estava de fato escrito na Bíblia e tudo, mas esse período todo foi esse afastamento ali com as cruzadas e tudo do que era o evangelho verdadeiro, e começou essa bagunçaiada aí desse evangelho que foi se perdendo até que culminou ali na reforma, onde eles tentaram resgatar o que estava na Bíblia de fato, até porque naquele tempo ninguém lia a Bíblia, né? A Bíblia estava só em latim e tal, e aí Lutero foi o cara que traduziu a Bíblia para o alemão, que era a língua dele, e depois do alemão foi traduzida para o inglês, outros caras, é o Knox, lá, sei lá o nome dele. Tá certo, professor, meu resumo? Você passou um pouco, né? Não, eu passei para a gente, semana que vem, entrar aí na onde a gente vai... Pô, mas seria legal você falar um pouco do cânon, mano, da Septuaginta e tal. Quando que instituiu, por quê? Não, de leve, assim, só. Eu tava pensando em terminar a semana que vem todo o nosso estudo aí, pô. Quais os critérios dos livros canônicos? Por que os macabeus não muito estão no interessante nosso? essa parte dos livros canônicos. É muito legal. O ruim que aí vem... Eu acho, eu estudei direito. O direito vem dos livros canônicos, né? Você acha legal, mano? Eu acho que é uma ponte, assim, pra galera ficar perturbada, mano. Perturbada? Por quê? Mano, o cara trazer confusão na cabeça da galera, mano. Porque assim, vai misturar, né? Tá com preguiça, hein, mano? Não, começa a misturar o catolicismo com o direito, com a lei, com a política, né? Porque aí é bem a visão mesmo do imperador sobre a igreja, né? E não ao contrário. A influência mais direta que uma questão religiosa, de fato, que ele teve, querendo ou não, acabou sendo essa, né, cara?
Porque é a base da fé do ser humano é a Bíblia Sagrada, mano. Se você partir para esse ponto, cara, meu Deus do céu. É um negócio doido. Mas vamos ver. Essa Vamos ver. parte... Eu acho que quem tinha que dar essa aula é a Ive, né? Mas tudo bem. Essa parte na faculdade, a gente aprendeu com o padre. É nada. Verdade. Eu me formei numa universidade franciscana. E eu tinha a teoria geral do direito com o padre. E ele vem contando toda essa história que você contou, e aí ele para no direito canônico e faz um ápice ali, né? Abre em todos os sentidos para o direito. E a gente segue até hoje a nossa história, ainda mais o direito brasileiro. Ele é fundamentado no direito canônico. É muito interessante essa parte. Pelo menos para mim, né? Que gosto de história. Não, perfeito, cara. Eu vou pegar e ter uma aula particular com você disso aí. A hora que você quiser, a gente marca e vocês podiam trocar faz um figurinha rebolado. durante a A semana. gente sai fora do grupo um pouco, porque esse papo é chato. Vocês trocam figurinha aí e dão uma aula semana que vem. A Ivy é da igreja lá ou não? Ela não vai na nossa igreja? É, mais ou menos. Ela ainda está se convertendo. Ela vai em outra igreja. Gustavo, o que é isso, Gustavo? Ela é do nosso DNA, mas ela ainda congrega em outra igreja. Eu vou na Nazarena, aqui de Atibaia.